Deus me deu uma linda visão celestial aqui agora. Dios me ha dado una hermosa visión celestial acá ahora. Eu vi, Yo he visto, como estou vendo vocês aqui, como le estoy mirando a ustedes aquí, eu via nesta visão celestial yo veía en esta visión celestial um exército de anjos un ejército de ángeles que vinha lá da rua Prefeito Passos, que venía desde la calle Prefeito Pasos, do Templo 2, del Templo 2, cruzava aqui por estas passagens, cruzaba aquí por estos pasajes, entre a arquibancada, entre las tribunas, e eles em fila, y ellos en fila vinham marchando venían marchando como soldado, como soldados, que são soldados y son do soldados nosso Deus, de nuestro do Dios, nosso Jesus. de nuestro Jesús. Aleluia! Que lindo! E eles, irmãos, Y ellos, hermanos, de uma farda, tenía una farda, de uma roupa, un uniforme, eu nunca vi. como nunca he visto. Esta roupa não existe aqui na terra. Y esta ropa no existe acá en la tierra. E os seus punhos, Y sus puños das suas fardas, de sus uniformes, punho dos seus braços da farda, el puño de los brazos del uniforme, eram claro igual uma luz. eran claros como si fuera una luz. E eu tenho certeza Y estoy seguro que os anjos de que Deus los ángeles de Dios estão aqui em nosso redor. están acá a nuestro alrededor. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus nos ilumine, igreja. Que Dios nos alumbre, iglesia. Aquilo que eu falei para vocês. Lo que he dicho a ustedes, Esta campanha esta campaña de gratidão a Deus. de gratitud a Dios É a campanha que vai abalar o mundo inteiro. es la campaña que va a hacer temblar todo el mundo. Porque é uma campanha Porque es una que campaña agrada muitíssimo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. que le agrada muchísimo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque aqui comparece um povo Porque acá concurre un pueblo que não é ingrato a Deus, que no es ingrato a Dios, mas um povo que é grato a Deus pero un pueblo sí que es grato a Dios pelo perdão dos seus pecados. por el perdón de sus pecados. São gratos a Deus Son gratos a Dios pela cura das suas enfermidades. por la sanidad de sus São enfermedades. gratos a Deus Son gratos a pela Dios solução dos seus por la problemas. solución de sus problemas. São gratos a Deus Son gratos a Dios por dois olhos que vê a luz do dia, por los ojos que ven la luz del día, por dois ouvidos que escutam a nossa por voz, dos oídos que escuchan nuestra voz, por dois pés e duas pernas fortes por dos pies y dos piernas que fuertes pode andar, que pueden caminar, duas mãos e dois braços fortes dos manos y dos brazos que fuertes podem trabalhar, que pueden trabajar, por uma inteligência como la inteligencia que sabe conduzir sabe conducir não só a si mesmo, no solamente a sí mismo, mas orientar a sua família. pero también orientar su familia. Tudo que somos, Todo lo que somos, somos devedores a Deus. somos deudores a Dios. Sim ou não, igreja? ¡Sí, iglesia! Vocês não são gratos pela voz que deu Deus para vocês? ¿Ustedes no son gratos por Hey, la voz hermanos, hermanos. que Dios le ha dado a ustedes? Então grita sim ou não? Sim ou não? Se Deus tira a nossa voz, hein? Y si Dios nos quita nuestra voz, Nós não gritamos glória a Deus e aleluia. nosotros no gritamos gloria a Dios ni tampoco aleluya. Grita glória a Deus e aleluia, igreja. Quem grita glória a Deus e aleluia, está agradecendo a Deus pela sua voz. Grita glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém. Que coisa linda estou vendo agora, irmãos. Qué cosa linda lo que estoy mirando ahora, hermanos. Estou vendo como a neblina cobrindo toda esta massa humana aqui agora. Estoy mirando como una neblina que está cubriendo toda la multitud aquí ahora. Glória de Deus, é a glória de Deus. Es la gloria de Dios, es la gloria de Dios. Oh, maravilha! Meu
confesso a vocês, irmãos, Yo confieso a usted, mis hermanos, fazia alguns anos que ya hacía algunos años Deus não me mostrava que Dios no me mostraba uma neblina tão forte la neblina tan como fuerte estou vendo aqui agora. como estoy mirando aquí ahora, Abrindo esta massa humana. cubriendo esta gran multitud. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Hermanos, eu tenho esta experiência com Deus yo tengo esta experiencia con Dios desde o ano de 1968, desde el año de 1968, quando nós fazia concentração cuando nosotros hacíamos concentración ali no bairro da Penha, ahí del barrio de La Peña, um grande cinema chamado Cine Paz. en un gran cinema llamado Cinepar. Todas as terça-feiras nós fazia concentração desse cinema à noite. Y todos los martes nosotros hacíamos concentración en este cinema en la noche. Era ali mesmo próximo ao cemitério da Penha, Era próximo al cementerio ahí del barrio Peña, chamado Cine Paz. llamado Cine Paz. E ali, meus irmãos, pela primeira vez, Y ahí, mis hermanos, por la primera vez eu me assustei que yo me quedé asustado quando levantamos da oração que estávamos de joelho. cuando levantamos de la oración que estábamos de rodilla, Uma enorme neblina una enorme neblina cobria toda a massa humana. cubría toda la E multitud. era pleno verão. Y era pleno verón. Como poderia ser isto? ¿Y cómo podría ser esto? E naquele mesmo dia, irmão, Y aquel mismo día, hermano, eu via a multidão yo miraba la multitud quando passou a neblina. cuando pasaba la E a neblina, glória de Deus que havia derramado sobre a multidão. que era la gloria de Dios que había sido derramado sobre la multitud. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí, irmãos, Ahí, hermanos, eu comecei a sentir um cheiro yo empecé a sentir un olor como de medicamento. como de medicamento. Mas o cheiro como de éter era mais forte do que os outros medicamentos. Era un olor más fuerte que los otros medicamentos. Meus irmãos, Mis hermanos, e aquele cheiro que eu sentia de éter mais forte do que outros remédios. y aquel olor que yo sentía como éter de los más fuerte de los Eu otros fiquei medicamentos, mais perplexo ainda. yo quedé más perplexo todavía. Que é isto, meu Deus? ¿Qué es esto, mi Dios? E na mesma hora, após eu passar um pouco daquele cheiro tão forte que eu sentia de éter dentro do cinema, Y pasado algún minuto que yo sentía aquel olor tan fuerte del éter dentro de aquel cinema, na hora da concentração, en la hora de la concentración, irmãos, eu vi a roupa do povo brilhar como o sol. hermano, yo miraba la ropa del pueblo brillar como un sol. Naquela mesma hora, meus irmãos, Y al instante, mis hermanos, eu tive uma experiência tremenda. yo tuve una experiencia tan tremenda. Antes de orar por revelação, Antes de orar por la revelación, eu nem tinha contado essas visões ainda ao povo. y yo no había contado todavía la visión al pueblo, Uma mulher una mujer nas últimas cadeiras, ahí en las últimas sillas, nas últimas butacas lá do cinema. de las últimas butacas de la cinema, Uma mulher levantou a mão chorando e gritando. una mujer levantó la mano llorando y gritando. Eu tinha um tumor canceroso no meu seio direito. Yo tenía un bulto canceroso en mi seno derecho E agora sumiu. y ahora desapareció. E ela veio rompendo a multidão. Y ella entonces vino rompiendo la multitud. Sim, irmãos ouvintes. Sí, hermanos y oyentes. Ela veio rompendo a multidão pelo corredor. Y ella vino rompiendo la multitud por el pasillo E chegou à frente chorando e gritando. y llegó hasta delante llorando y gritando. E aquilo aumentou a fé do povo. Y aquello entonces aumentó la fe del pueblo. Mesmo sem mandar os paralíticos andar. Y mismo sin mandar los paralíticos caminar, Porque eu não tinha orado ainda para a explosão de milagre. porque yo no había orado todavía para la explosión de los milagros. As pessoas que estavam em cadeira de roda levantaram e passaram a andar. Las personas que estaban en silla de ruedas pasaron a caminar. Pessoas com muleta levantavam as muletas e saíam andando. Personas con muleta levantaban la muleta y salían caminando. Porque estavam com aparatos ortopédicos. Y aquellos que estaban con los aparatos ortopédicos, Arrancavam os aparatos e passavam a andar com os aparatos ortopédicos levantados.
quitaba el aparato ortopédico y pasaban a caminar con el aparato ortopédico levantado. Irmãos, até mesmo pessoas que estavam cegas passaram a enxergar. Hermano, hasta mismo personas que estaban ciegos pasaron a mirar. Mudas passaram a falar. Mudos pasaron a hablar. E depois desse dia, irmão, Y después de este día, hermano, foi uma explosão de milagres. que fue una explosión de los milagros. O povo chorava. Y el pueblo lloraba. E ali, meus irmãos, mais da metade do povo eram católicos. Y ahí, mis hermanos, más de la mitad del pueblo eran católicos. E mais da metade do cinema eram católicos. Más de la mitad del pueblo y del cinema era católico. E a hora que eu fiz o apelo, todos os católicos aceitaram a Jesus. Y cuando el misionero hizo la invitación, todos los católicos aceptaron a Jesús. Hoje, irmãos ouvintes, Miras, hermanos oyentes, eu confesso, hoje eu só vi aqui y yo confieso a usted que yo vi aquí uma neblina muito forte sobre vocês. una neblina muy fuerte sobre usted. Eu sei que esta neblina clarinha, clarinha, é a glória de Deus derramada. Yo sé que esta neblina que fue derramado clarito, clarito, pues la gloria de Dios que fue derramado. Irmão, e depois de lá para cá, Hermano, y de ahí para acá, todas as concentrações, todas las concentraciones, não cabia mais o povo nos cinemas. no cabía más el pueblo en la cinema. Estou lembrado de uma campanha que eu fiz no Cine Cacique, também em Aricanduva. Me recuerdo también de una campaña que Dios hizo en el cine de Aricanduva, Cine Cacique. Irmãos, Hermanos, uma menina, una niña, talvez de uns 8 a 10, talvez 6, 8 meses de nascida. de 6 a 8 meses de nacida, Ela nasceu sem olho, ella entonces nació sin los ojos, sem sinal de óleo. sin los señal de los ojos. Ninguém pode acreditar neste Y milagre, nadie puede creer en este milagro, porque até eu mesmo fiquei impressionado na hora. porque hasta yo mismo quedé impresionado al instante. E já faz quantos anos? ¿Y ya hace cuántos años? Desde 1968. Desde 1968, Aquela criança, aquela menina aquella niña que estava no braço de uma mãe católica. que estaba en los brazos de una madre católica, Aquela criança, irmão, aquella niña, hermanos, o lugar do olho dela el local de su ojo não tinha nem a cova dos olhos, no tenía ni el señal de los ojos, como nós temos, como a criança tem. como nosotros tenemos y como las criaturas tienen. Quando as crianças nascem, já tem ali a covinha do olho, o olho, né? Cuando los niños nacen ya tienen la señal ahí del ojo, Mas nada disto constava. pero nada de esto tenía. O lugar do olho era como assim, irmão, como se fosse o meu rosto, assim, lisinho, com a pele igual o rosto, descia da testa, formando com o rosto uma mesma coisa. Não tinha sinal nem de óleo. Y ahí en el local del ojo no tenía señal del ojo, era como si fuera solamente ahí su rostro. E aquela mãe veio à frente chorando. Y aquella madre pasó adelante llorando. A hora que nós estávamos cantando ainda os corinhos de louvor a Deus antes da pregação. En la hora que estábamos ahí alabando a Dios con las alabanzas de la iglesia antes de la predicación, Aquela mãe católica aquella madre católica mostrou a criança e pediu oração. mostró la niña y pidió la oración. E eu orei pelaquela criança com a igreja. Y el misionero oró por la niña con la iglesia. E ela voltou a sentar. Y ella entonces volvió a sentarse. É claro que não havia esperança de ver nada. Claro que no había esperanza de ver nada. Acredita em nome de Jesus, Pero igreja. crea en el nombre de Jesús, iglesia. Dali mais ou menos 7, 8 minutos. De ahí más o menos a 7, 8 minutos, Aquela mãe veio à frente agora chorando, não mais de tristeza. aquella madre ahora viene adelante llorando ya no más de tristeza, Porque a sua filhinha estava com o olho no local certo e com a cova do olho e com os olhos abertos em nome de Jesus. ahí ahora su niña ya estaba con su ojo en el local cierto, con la señal de los ojos del nombre de Jesús. Glória, glória, glória a Deus. Naquele dia eu já tinha visto, meus irmãos, Y en aquel día ya había visto, mis hermanos, a roupa do povo brilhando no antigo Cine Cacique no bairro de Aricanduva. ya había mirado yo la ropa del pueblo ahí brillando en el antiguo cine Cacique ahí en Aricanduva. Realmente, irmãos, Realmente, hermanos, quando me deu esta visão com os olhos abertos, cuando Dios me ha dado esta visión con los ojos abiertos, da roupa dos irmãos estar brilhando, de la ropa de los hermanos que estaban brillando,
ou senão esta neblina que é a glória de Deus derramada. sino esta neblina que es la gloria de Dios derramada. Quando eu cheiro, sinto aquele cheiro de medicamento. O cuando yo paso a sentir el olor de medicamento. Ou, meus irmãos, como se fosse uma pessoa sendo operada. O como si tuviera una persona que está siendo operado. Eu uso muito metiolate, não é? Que le gusta mucho ahí mentiolato. Aquele cheiro forte. Que es un olor muy fuerte. Eu sei que Deus está operando os irmãos, as irmãs na hora. Ahí yo sé que Dios está operando al hermano, a la hermana al instante. Ainda glória a Deus por isto. Atenção, irmãos queridos, irmãos amadas e ouvintes, eu quero contar a vocês agora duas grandes visões celestiais que eu tive para a glória de Deus. Agora, esta última sexta-feira, que já eram 23 horas e 15 minutos, a minha filha Débora ligou para mim. Nós estávamos conversando a respeito do grande avivamento que Deus tem dado à sua santa igreja pentecostal Deus e Amor, através da revelação com promessa e também a revelação da luz divina. Quando eu conversava com a minha filha Débora, que coisa linda, irmão, raiou um foco de luz muito forte, mais forte que a luz elétrica. As luzes aqui estavam bem clarinhas e eu vi aquela luz mais forte do que a luz. Eram agora, nesta sexta-feira, no horário das 23 horas e 15 minutos, seja 11 da noite com mais 15 minutos. Eu pude ver por duas vezes. Primeira vez, aquele foco enorme de luz que raiou, aqueles raios de luzes que me causou até emoção. Eu senti aquele temor de Deus, arrepios do poder de Deus em minha vida. E ainda quando eu contava para minha filha Débora que eu estava vendo uma luz muito linda, que raiava raios de luzes aqui aonde eu estou. Amados irmãos e ouvintes, na mesma hora, nem bem terminou de sumir aquela luz, aqueles raios, parecem raios solares, mas é muito mais forte do que os raios solares. Que coisa tremenda, irmãos. E de seguida, novamente aquela luz mais forte ainda, mais grande, e agora também aquela luz soltava raios de luz em seguida. Veja, irmãos queridos, irmãos amadas, que vocês que oram por mim, para Deus me usar, Deus está me usando para ver as visões celestiais. Não será a vinda de Jesus, irmão. Eu confesso a vocês que eu ver aquelas dois focos de luz, um após outro, soltando aqueles fortes raios de luz, mais forte do que a luz elétrica, muito mais. Nem se compara a claridade e a força dessa luz que eu vi. Minha filha Débora é testemunho, porque na mesma hora eu disse: minha filha, estou vendo aqui uma luz muito grande, aqui resplandecendo, e essa luz está soltando raios de luzes. Oh, irmãos queridos, por que será que foi duas vezes? Por que será que foi duas luzes, com raio de luz que eu vi? Deus é minha testemunha, que não minto, que eu vi com meus olhos abertos. Em seguida, outra luz, da luz divina, que o Senhor tem me mostrado, como eu tenho relatado a vocês diariamente, através do programa A Voz da Libertação. Realmente, irmãos e ouvintes, ninguém de nós podemos faltar. Venha a São Paulo, venha a Brasil, que no Templo da Glória de Deus, aqui na Avenida do Estado, 4.568, aqui na Baixada do Glicério, no centro da capital paulista, porque aquela luz primeira que eu vi,
o próprio Deus confirmando da luz divina que o Senhor me mostrou aqui no templo, me dizendo, o Senhor me mostrou aqui no templo da tua glória, me dizendo, todos que verem esta luz vão vir para ver esta luz, e esta luz é Jesus, que nos diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não falte, irmãos católicos, irmãs católicas, porque essa luz divina que eu vi você há poucas horas atrás, vai tocar em você, vai tocar em mim, vai tocar em todo mundo que aqui comparecer. Aqueles raios de luz, irmãos, não deu tempo de contar a quantidade de raios de luz que saía dessa enorme luz que eu vi, amados irmãos e ouvintes, quando eu conversava com a minha filha Débora. Ela é minha testemunha, que eu falei para ela, minha filha, estou aqui sentindo arrepiado, emocionado, estou vendo uma luz aqui, soltando raio, aleluia. Ela disse, pai, Deus vai falar com o Senhor ainda hoje. É verdade, irmãos, Deus fala conosco das mais diversas maneiras, porque Ele sabe como nós podemos entender a sua linguagem divina. Um instante de oração. Meu Deus, meu Pai, eu estou emocionado, Senhor, é por ver aquela luz que no templo da tua glória, aquela luz divina vai descer aqui, meu Pai. A luz que eu vi, meu Pai, vai descer aqui e vai soltar aqueles raios de luz sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre a multidão, a massa humana. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Oh, meu Pai, traz todo mundo, meu Pai, para glorificar o teu nome e ser tocado por esse raio de luz que o Senhor me mostrou. Oh, glória a Deus, aquela luz enorme, soltando raio de luz, ricada lava serianda, Pai. Oh, Pai, aquele raio de luz, tu já me mostrou que aquele raio de luz vai tocar, porque o Senhor mostrou por duas vezes, meu Pai, porque o primeiro raio, o primeiro foco de luz, soltando raio, meu Pai, é realmente com aquele clarão divino, com aquela luz divina que o Senhor me mostrou. O Senhor falou, quando eu cheguei no templo da tua glória, o Senhor me falou, a luz vai acender, e aí dali pouco segundo, aquela claridade, aquele clarão que desceu do céu e clareou aqui o templo da tua glória, Senhor, e todo ao redor do templo da tua glória, em cima do templo da tua glória, todo envolvido, meu Pai, naquela luz divina. E agora o Senhor, e ainda o Senhor disse mais, todos que verem esta luz vão vir para receber a bênção de saber deste mistério da luz. E agora o Senhor me mostrou essas mesmas luzes, é verdade, meu Pai, em tamanhos menores, vai soltando já os raios de luz, soltando os raios de luz. Tu vai soltar agora, porque lá no templo em Jerusalém, o Senhor exclamou no último dia da festa do Pentecoste, o Senhor exclamou dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Tu já mostrou-me através desse foco de luz, ó Deus, soltando raios de luz mais forte do que a luz elétrica, Senhor, milhares e milhões de vezes mais forte, mais claro do que a luz elétrica. Tu já me mostrou que a luz vai descer aqui no templo da tua glória, soltando aqueles mesmos raios de luzes, meu Pai, que eu vi com meus olhos abertos. Confirma, meu Pai, a minha oração, para que todo mundo seja trazido pelos teus anjos aqui no templo da tua glória, na Avenida do Estado, 4.568, aqui na Baixada do Glicério, no centro da capital paulista.
Querida igreja, Querida iglesia, gosto muito de orar de madrugada. me gusta mucho orar de madrugada. Eu gosto muito daquela palavra que Me diz, gusta mucho aquella palabra que dice Deus falando, Dios hablando. eu amo os que me Yo amam, amo a los que me aman, os que de madrugada me y los que buscam, de madrugada me esses buscan, me acharão. ellos me encontrarán. E nesta madrugada, Y en esta madrugada, quando eu levantei cuando me levanté, e fui até a janela do meu quarto, fui hasta la ventana de mi cuarto, e estava só vidro fechado, só vidro fechado, estaban los vidrios cerrados. e eu contemplei uma bandeira branca, Yo contemplé una bandera blanca lá longe, allá a lo lejos. ela num quadro Era en un cuadro também de luz. también de luz. Aquela bandeira era branca, branca, branca. Esa bandera era blanca, blanca, blanca. Também o quadro dela, que ela estava no quadro, También el cuadro de ella, que ella estaba en el cuadro, não era quadrado, no era cuadrado, era um círculo era un círculo que fazia, que hacía, mas ela estava esticada, quadrada. pero ella estaba extendida, E o cuadrada, quadro era uma moldura y el cuadro era un molde de luz também, de luz también, como um círculo. como un círculo. E eu fiquei atemorizado Y me quedé atemorizado. quando eu vi aquilo ali. Cuando vi aquello allí, Pensei que era Jesus já voltando, pensé que era Jesús ya volviendo, porque foi uma bandeira branca, que fue una bandera blanca, não foi vermelha, no fue roja, nem preta, ni negra, nem outra cor, ni de otro color, Blanca. blanca, de luz. de luz. E ficou aquela bandeira, Quedó aquella bandera, e eu fiquei olhando, quedé mirando, orando, orando, pedi para Deus falar pedí comigo, para hablar a ustedes, e eu fiquei olhando. y quedé mirando. Passou 5 minutos, Pasaron 5 minutos, ainda continuava clarinho, forte. continuaba el calor fuerte, Passou 10 minutos, pasaron 10 minutos, 15 minutos, 15 minutos, foi para 20 minutos, fue ya 20 minutos, 25 minutos, 25 minutos. quando foi 27 cuando minutos, fue 27 minutos, ela desapareceu milagrosamente e ella misteriosamente. desapareció milagrosamente, Aquela bandeira aquella bandera clarinha, enorme, enorme, de um quadro de un cuadro pendurado pelas 4 pontas. colgado con las 4 puntas, Ela estava bem esticada, estaba bien que a extendida, bandeira fazia curva nas suas y la laterais, bandera hacía curva en sus de tão laterales, esticada que estava. tan extendida que E a estaba, ponta de baixo, y la punta de abajo que estava presa estaba naquele agarrada quadro, naquele quadro, era maior ainda Era maior do que aún as outras 3 de lo pontas. que las otras 3 puntas. E eu fiquei maravilhado, Quedé e maravillado, estou maravilhado, Estoy maravillado, fiquei emocionado, fiquei emocionado, e estou emocionado e estou emocionado com esta visão que Deus me deu. que Dios me dio. Aleluia! E eu vi esta visão como estou vendo vocês aqui em frente ao Esta púlpito. visión como les estoy viendo aquí delante. Claro, del assim púlpito. com meus olhos abertos. Claro, así con mis ojos abiertos. Que sinal será ¿Qué isso? señal será esta? Será das curas? ¿Será de la sanidad? Será da vinda de Jesus? ¿Será de la venida de Jesús? Será pacto que Deus está fazendo com a igreja, ¿Será Deus que e amor? un pacto que Dios está haciendo con la iglesia O de Dios es comigo? amor? O conmigo? Esta bandeira Esta maravilhosa. bandera maravillosa. Eu creio que nunca vou esquecer desta visão Yo creo que nunca celestial. voy a olvidar de esta visión celestial. Aleluia! Aleluya. E eu pensei, Yo pensé, acho que eu vou me aproximar desta bandeira. yo creo que me voy a aproximar de esta Mas bandera. não tinha que aproximar, eu tinha que parar de olhar para ela, para dar a volta, sair pela porta, Pero no podía como para aproximarme. sair lá no quintal, para ver, para olhar para cima, para ver. Tenía que salir para la quinta para Mas mirar, ali eu estava mirar. mais perto dela. Pero ahí arriba E eu fiquei estaba cerca de ella. maravilhado. Quedé maravillado. E hoje acordei sentindo mais graça. Y hoy desperté sintiendo más que otro Então, irmão, está um pouquinho só Entonces, hermanos, está un poquito desta solo visão de celestial. esta visión celestial. O que vai acontecer? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Branco é paz. Blanco es paz. O Senhor não está em guerra conosco. El Señor no está en guerra con nosotros. Bandeira branca é paz. Bandera blanca es paz. Ou pedindo O paz. pidiendo paz. O que vocês discernem, irmão? Diz alguma coisa, vocês têm experiência das visões celestiais. Diga algo, ustedes que tienen Conhece a Bíblia. Conocen la Biblia. Julga agora, meu irmão, minha irmã. Ahora mi hermano, mi hermana. E vou contando os capítulos porque vai muito longe. Voy contando los capítulos O que porque va muy aconteceu lejos. comigo Lo que ocurrió conmigo. desses 25 a 27 minutos Esos 25, 27 que eu vi minutos. esta visão celestial Yo vi esta visión celestial. com meus olhos abertos, como eu estou vendo vocês aqui. Estoy viendo ustedes aquí. Vocês vão ficar maravilhados. Van a quedar O maravillados. dia que vocês verem uma visão assim, El día que viene una com os visión olhos así, abertos, con los ojos abiertos, ver com os olhos fechados, ver con los ojos cerrados, já nos emociona ya muito. nos emociona mucho. Imagine ver com os olhos abertos. Imagínese ver con los ojos É uma abiertos. coisa tão real, Una
cosa tan que nós real ficamos espantados, que quedamos a espantados. nossa carne se abala Nuestra carne se com conmueve. esta glória divina. Aleluia. Oh, maravilha! ¡Maravilla! Glória Querida a Cristo. igreja, Querida iglesia, nesta madrugada, quando eu orava ao Senhor en Deus, esta madrugada cuando le oraba al Señor nuestro Dios, movido pelo Espírito Santo, movido por el Espíritu Santo, Deus manifestou dom de visão naquele momento. Dios manifestó el don de la visión en aquel instante. E eu vi, meus irmãos, Y yo miré, mis hermanos, como se fosse uma poça de sangue. como si fuera una poza de sangre. E eu fiquei preocupado. Y quedé preocupado. Eu disse, Senhor, Dije, Señor, que sangue é este? ¿qué clase de sangre es esta? Jesus disse, Jesús dijo, este é o sangue que eu derramei pelas almas perdidas. esta es la sangre que yo derramé por las almas perdidas. Glória a Deus, glória a Jesus. ¡Gloria a Jesucristo! Os que aceitaram Jesus com sinceridade Entonces los que le han aceptado a Jesús con sinceridad passaram a ser um crente fiel em Jesus y agora. pasaron a ser creyentes fieles en Jesús aquí ahora. Não importa onde está nos ouvindo. No importa dónde nos estás escuchando. Jesus te lavou agora. Jesús te limpió ahora Com aquela grande porção de sangue con aquella gran porción de sangre que eu vi em visão celestial. que miré en visión celestial. Quando eu orava nesta madrugada ao Senhor. Cuando el misionero oraba en esta madrugada al Señor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Que coisa tremenda, irmão. Qué cosa tremenda, hermanos. Nada resiste o sangue de Jesus. Nada resiste la sangre de Jesús. Não há força do inferno que resista o sangue de Jesus. No hay fuerza del infierno que resista la sangre de Os Jesús. próprios anjos de Deus Los propios ángeles de Dios venceram a batalha vencieron la batalla contra Satanás contra Satanás e aquela grande quantidade de demônios. y aquella gran cantidad de demonios. Os anjos de Deus venceram a batalha Los ángeles de Dios vencieron la batalla quando clamaram pelo sangue de Jesus. cuando clamaron por la sangre de Jesús. Irmãos, eu fiquei maravilhado com a revelação desta madrugada. Hermanos, quedé muy maravillado con la revelación de esta madrugada, Aquela visão celestial, con aquella visión aquela celestial, porção tão grande do sangue de Jesus. una porción tan grande de la sangre de No Jesús. começo eu tive aquela visão, não sabia. Al empezar tenía esta visión y yo no sabía, Fiquei muito preocupado ver aquela grande quantidade de y sangue. quedé muy preocupado al mirar gran cantidad de sangre, Que for como fosse, já digo, balde de sangue, uma bacia de sangue. como si fuera un balde, una latona de sangre. Então eu perguntei, Senhor, Entonces yo le pregunté, Señor, que sangue é este? ¿qué clase de sangre es esta? Ele disse, esse é meu sangue, meu servo. Él me dijo, ese es mi sangre, mi siervo, Eu derramei pela salvação das almas. que yo derramé por la salvación de las almas. E hoje milhares de almas serão salvas. Y hoy millares de almas serán salvas, Porque eu vou lavar com este meu sangue. porque los voy a limpiar con esta mi sangre. Aleluia.